Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Meus amigos, depois de tanta distração, Copas do Mundo, show das eleições, entre outras coisas que nos pilharam nos últimos anos, parece esquecemos de olhar para uma arapuca que estava sendo armada e agora parece estar realmente em pleno funcionamento. Uma arapuca, uma armadilha que nos pegou a todos. Ainda, claro, a maioria não entendeu ou não sentiu o golpe, mas ele vem, podem apostar. Estou me referindo a um golpe econômico que vários especialistas estão chamando de sistema zumbi. O principal deles, talvez, a identificar o problema, foi este senhor Egon von Krähens, fundador da Gold Switzerland. Ele deu uma longa entrevista ontem ao KWN e, entre outras coisas, acusou o Fed de saber que o Silicon Valley quebraria. Mas ele começou a sua entrevista perguntando qual é o único produto de um banco central. E ele mesmo respondeu: criar dívidas ou vender dívidas como um produto. É esta a única razão de ser de um banco central. E é aí que começamos a entender como foi montada a armadilha. Ele disse o seguinte, prestem atenção, no dia 8 deste mês, 2 dias antes de se tornar conhecido público que outra crise bancária estava sobre nós, a do Silicon Valley, o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, começou a injetar bilhões de dólares no sistema bancário. 2 dias antes do Silicon Valley quebrar. O que isso significa é que 2 dias antes do início do colapso do banco, o Fed sabia sobre o iminente colapso, diz ele, de modo muito simples. Bem, no que isso repercutiria? Von Krähens diz o seguinte: essa crise bancária está se espalhando para outros bancos regionais e também para vários bancos maiores, como o Credit Suisse e o Deutsche Bank. O que está sendo escondido do público é que esta nova crise bancária é sistêmica e sem múltiplos trilhões de dólares sendo criados do nada e bombeados para o sistema zumbi, acabou o sistema. Entenda que esse é um problema sistêmico, disse ele. Isso significa que essa crise bancária é global, sendo que esta crise bancária envolve todo o sistema e podem facilmente chegar a vários trilhões de dólares. A única saída ou a alternativa que os bancos centrais têm é superinflar o sistema ou permitir que todo o sistema zumbificado derreta completamente. Então, os bancos centrais, para não verem todo o sistema derreter, estão criando dívidas, estão fazendo com que os bancos, todos eles, se endividem até as tampas, entenderam? Bem, os pauzinhos ainda podem ser melhor ligados. Ele diz: é minha convicção, e tenho coberto isso por muitos anos, que os bancos centrais querem derrubar o sistema atual apenas para recomeçar outro. Eles não concordam apenas em ver este sistema derretendo, não. Isso não seria possível. O ideal é manter esse sistema agora num estado zumbi até que outro, criado pelos próprios autores que derrubaram este sistema, entre em operação. Um novo sistema que será, prestem atenção agora, ele diz, um novo sistema que será 100% digital, mas 100% fiduciário. Por que fiduciário? Ele mesmo responde: um banco central capaz de emitir o seu único produto para o mundo é o que lhes dá poder de controle. Também lhes dá a capacidade de comprar tudo com um produto que eles criam do nada.
É a mesma coisa que o amigo aí, na sua casa, com sua impressora, criasse dinheiro e colocasse esse dinheiro na praça, ou melhor, que oferecesse esse dinheiro para os amigos endividados. Entenderam? É exatamente isso que os bancos centrais ou que o Fed está fazendo lá nos Estados Unidos e que, evidentemente, se espalhará pelo mundo todo. Criaram um dinheiro do nada, daí porque ele fala que será 100% fiduciário, para que esse dinheiro criado do nada represente a arapuca para todos os bancos se endividarem ainda mais. Então o sistema sobreviverá, mas sobreviverá, claro, ancorado numa ficção. Daí porque ele chama esse sistema, ou a fase em que o sistema se encontra, de sistema zumbi. Mas essa é só a primeira etapa. A segunda etapa, diz ele, é muito semelhante com o que aconteceu, ou será muito semelhante com o que aconteceu na Punch. Lembram qual era o mote ou o lema que embalava mentes e corações durante a Punch? Fique em casa, caos que a economia nós vê depois, não era isso? Era isso. Então o Fique em Casa gerou uma onda enorme de falências de pequenos e médios comércios, até uns bem grandinhos, por sinal. E esses comércios, claro, foram, em alguns setores, abocanhados por tubarões ou baleias, como queiram. A próxima etapa do sistema financeiro terá muita semelhança com o Fique em Casa, com o que pegou mesmo a onda durante a pandemia. Ele diz: todo o sistema bancário mundial deve ser consolidado para que os bancos centrais tenham uma implantação bem-sucedida de seu novo sistema. O próprio sistema deve ser consolidado em menos instituições, poucas instituições, entenderam? Chega de tantos bancos. Para que 50 se 2 ou 3 resolvem o problema deles? É claro que os 47 bancos serão abocanhados por 3, 2 ou 3, entenderam, né? Bem semelhante ao lance lá da Punch, né? Ao longo dos últimos anos, e principalmente com a crise com a pandemia e consequente paralisação da economia global, vimos pequenos negócios extintos, praticamente extintos, para cumprir, claro, a agenda corporativa. De maneira semelhante, diz ele, os bancos menores e vários bancos grandes também devem ser consolidados em instituições únicas e muito maiores. Esse processo de consolidação exigirá, e já exige, enormes quantias de caixa. E de onde virá essa enorme quantia de caixa? Bem, antes de responder, quero fazer um corte aqui nessa belíssima entrevista do senhor Egon von Keynes e ir para um artigo publicado ontem por SchiffGold, ou por Peter Schiff, como queiram. Ele dizia o seguinte, matéria publicada no SchiffGold, assinada por Peter Schiff. Ele dizia: na semana anterior ao aumento das taxas de juros em mais de 25 pontos base para combater a inflação, o Fed acrescentou mais de 94 bilhões ao seu balanço. Isso se somou aos quase 300 bilhões que acumulou no balanço da primeira semana de seu resgate bancário. O balanço revela que o Fed emprestou aos bancos quase 400 bilhões de dólares, ou seja, quase 400 bilhões de um dinheiro criado do nada, em apenas 2 semanas. Dá para ligar isso que falou Peter Schiff com o que falou o senhor Egon von Keynes? Sim, se o principal produto, o único produto de um banco central
é dívida, vender dívida, pois aí está comprovado que eles entenderam que era sim preciso fazer com que o sistema se salvasse a partir do endividamento de todos os bancos possíveis e imagináveis, ou pelo menos os que quisessem. E quem não quer dinheiro fácil, não é mesmo? Em outras palavras, diz Peter Schiff, o Fed criou quase 400 bilhões em inflação, enquanto finge combater a inflação. Após a falência do Silicon Valley Bank, o Fed anunciou um programa de empréstimos que permitirá que outros bancos acessem facilmente o capital, para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender às necessidades de todos os seus depositantes. Comecei esse vídeo falando de arapuca, armadilha, não é? Pois é, aqui está a armadilha. Vou ler novamente esse trechinho. O Fed anunciou um programa de empréstimos que permitirá que outros bancos acessem facilmente o capital. Prestem atenção no termo facilmente, o acento está aqui. Para ajudar a garantir que os bancos tenham capacidade de atender às necessidades de todos os seus depositantes. Pois é, como é fácil vender um produto, principalmente se ele é absolutamente necessário para a manutenção do negócio, porém ele é criado do nada, é uma coisa mágica. É isso que está acontecendo, entenderam? Um produto que vende mais que água, como se diz no Nordeste. Bem, agora voltando à pergunta que eu deixei em aberto quando falava da entrevista de Egon von Keynes. Ele perguntava: esse processo de consolidação exigirá e já exige enormes quantias de caixa. Quem pagará essa enorme quantia de caixas? A sustentação do sistema, diz Egon, do sistema zumbificado, permitirá que negócios sejam feitos e ativos sejam comprados por instituições maiores a preços de liquidação. Mas quem pagará por isso? Ele pergunta. Você, meu caro, ele mesmo responde, na forma de inflação vertiginosa. E ele termina dizendo o seguinte: o único resultado aqui, inflando enormemente o sistema com mais dívidas, é uma inflação muito maior em todo o mundo. Os bancos centrais vão inflar enormemente para cumprir sua agenda de consolidação do sistema e assim ganhar mais poder e controle sobre toda a população mundial, que é, na verdade, o que move esta boa gente do dinheiro, não é mesmo? Pois é, voltando aqui só um pedacinho que merece uma consideração. A sustentação do sistema zumbificado permitirá que negócios sejam feitos e ativos sejam comprados por instituições maiores a preços de liquidação. Ontem, eu falava no vídeo de ontem, da enorme quantidade de venda a descoberto de ativos imobiliários lá nos Estados Unidos, nas bolsas americanas. Quem está realmente dando o golpe aí nessa história? O pequeno investidor? Não, as baleias. O sujeito começa a vender bilhões e bilhões em ativos imobiliários a descoberto, ou seja, sem possuí-los. Vende a 10 hoje e espera que o mesmo ativo chegue na semana que vem a 5 ou 1, sabe-se lá. Eles apostam na queda. Então, ou eles pagam aquele dinheirinho que eles venderam já com o lucro da queda, ou então abocanham tudo o resto. Porque se eu vendi um ativo a 10 hoje e amanhã ele chegar a 1, com a venda de um ativo eu posso comprar 10 ativos, não é mesmo? É assim que a galinha enche o papo, se diz aqui no interior. Pois é, meus amigos, então, para concluir, lembrei-me aqui de uma profecia do professor Olavo de Carvalho. Ele dizia que num futuro não muito distante, 3 grandes poderes iriam brigar pela hegemonia. O comunismo de um lado, o globalismo de outro e o Islã de outro. Eu hoje penso que falta ainda um último poder nessa história, que é o poder da idolatria.
Hoje, todo mundo embarcou numa espécie de idolatria, principalmente em relação ao dinheiro. É também uma forma de zumbizamento, claro. A maioria dos jovens que eu conheço não pensa mais em ter uma namorada, comprar uma guitarra, deixar o cabelo crescer e sair por aí pelo mundo numa moto potente. Não, eles pensam em ficar ricos com criptomoedas, ações, etc. e tal. É a evolução dos tempos, mas há nisso também uma idolatria do dinheiro. E esses mesmos que idolatram o dinheiro é que estão batendo palmas para esta arapuca do Fed. Sim, é preciso salvar o sistema, ainda que eles tenham que criar dinheiro do nada. Pois é, entenderam? Os idiotas vencerão no final das contas. Ou zumbis, melhor dizendo. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.